você que está aí em casa, ou não sei onde você está agora, mas você está aí do outro lado da tela, seja bem-vindo a mais um estudo que estamos fazendo sobre o capítulo de Daniel. Nós estamos agora na lição 10 de 13 estudos que serão, né, no total, mas já estamos aí quase na linha final, na lição 10. E diante de tantas profecias e informações históricas, nós chegamos numa parte muito boa que é sobre oração. E você está convidado a acompanhar conosco esse estudo que vamos fazer hoje aqui com o Rômulo. Muito prazer, seja muito bem-vindo ao estudo de hoje. Tudo bem, Rômulo? Tudo bom. E ao Erlon, também seja muito bem-vindo ao estudo de hoje. Obrigado. Bem, nós podemos também tentar interagir aqui através das redes sociais, tá bom? Esse estudo aqui, o guia que nós utilizamos para estudar, ele está disponível gratuitamente e online através do endereço em palavras e letras, mais.cpb.com.br. Acesse lá e você vai conseguir encontrar esse estudo que nós vamos fazer agora. E temos também o Facebook da nossa igreja, no qual você poderá interagir, colocar um comentário, uma dúvida que você tiver, de repente, durante a nossa conversa aqui. O endereço é facebook.com/conexão, o numeral 7 Curitiba. Então, fica Conexão 7 Curitiba. Pode colocar o seu comentário lá na nossa página do Facebook, tá bom? Então, agora eu vou pedir para que o Rômulo faça uma oração para iniciarmos o estudo, pode ser? Oramos. Senhor Deus, louvamos ao seu santo nome pela dádiva e dom da vida. Neste sábado sagrado, queremos te exaltar e engrandecer e suplicar a presença doce do teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente e que o nosso coração possa ser preparado para receber a sua palavra. Pedimos a sua orientação. É isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, relembrando, se você tem acompanhado o nosso estudo, que na lição anterior, na lição 9, nós vimos que Daniel, então, ele recebeu uma visão, mais uma, né? Porque nós já vimos aqui vários sonhos e várias visões, várias interpretações, e ele teve mais uma, e na época ele não entendeu o que era aquilo exatamente. E ele ficou em angústia. No capítulo 9 de Daniel, diz inclusive que ele chegou a passar mal fisicamente, emocionalmente, ele ficou muito angustiado porque ele não conseguiu entender o que significava aquele sonho. A gente viu até em outros exemplos de visões e sonhos que Deus revelou rapidinho para ele, assim, às vezes de um dia para o outro. Mas nesse caso, que é o estudo de hoje, ele demorou 10 anos para conseguir entender perfeitamente o que significava aquela visão. Isso é uma angústia para quem está orando, não é verdade? O que você comenta sobre isso, Erno, para a gente? Imagine, Daniel já estava tendo uma noção de que todo aquele sonho, aquela visão que Deus mostrou a ele, tinha um significado muito grande para Israel e para o futuro. Só que você ver e não entender nada, isso vai te causar uma angústia muito maior, e assim Daniel estava. Ou seja, o psicológico dele ficou tão abalado que ele começou a sofrer fisicamente com isso também. Só que o tempo todo Deus cuidava e conduzia todas as coisas. Daniel entendeu um tempo depois o porquê que Deus pediu para que ele tivesse paciência e esperasse até que as coisas se cumprissem. E ficou claro para Daniel no final que Deus é um Deus que trabalha além do tempo e do espaço. Deus, ele sabe o fim desde o começo. Isso tranquilizou no momento que Daniel passou a entender todas as coisas. Isso me faz lembrar da minha vida. Quantas vezes eu passo por alguma situação difícil e cobro Deus, Senhor, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo Quantas agora. Vezes, né, isso acontece? E depois que eu vejo o agir de Deus, eu penso, precisou ser assim. Daniel, ele passou por isso também. Precisou de um tempo certo para que Deus revelasse a ele o porquê daquele sonho, o porquê daquela visão, e a gente vai estudar detalhadamente isso hoje. Muito bem. O interessante, Erlon, é que, na verdade, apesar de ele não ter entendido a visão recebida 10 anos antes, em nenhum momento ele deixou de estudar as Escrituras. Então, assim, não é uma coisa que ele, ok, não entendi, deixei para lá, e 10 anos depois Deus mandou um anjo e revelou para ele. Não, ele continuou estudando a Bíblia. Tanto que aqui no verso 9, no capítulo 9, no verso 2, ele diz: entendi pelos livros o número de anos. Então, ele estava estudando os livros, que no caso era Jeremias, né? Ele estava estudando, que era o que ele tinha na época, as cartas que Jeremias enviava. Ele continuou estudando a profecia, e por isso Deus revelou a ele, então, o que significava tudo aquilo. Mostrando, então, que mesmo quando a gente não entende as coisas,
a gente tem que continuar em comunhão, buscando. E perseverando. Né? Exatamente, perseverando em oração e em estudo, porque às vezes a gente não entende, porque a gente não, de repente não conseguiu parar para ouvir a voz de Deus, ou ter o discernimento, não é, Romulo? O que você pensa? Eu paro para poder pensar num personagem da Bíblia que muito me aprecia, o apóstolo Paulo. Porque quando a gente vai para poder estudar a história de vida do apóstolo Paulo, a gente vai compreender que a educação religiosa dele era uma das mais excelentes de todas. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Era um instrutor mais hábil da época para poder falar dos manuscritos, para poder falar das doutrinas judaicas. PhD. Ele era o cara, essa é a verdade. Só que aconteceu que quando Paulo se encontra com Cristo a caminho de Damasco, aí de repente ele é inserido na presença de Pedro, e todos os cristãos ficaram receosos. De repente Paulo some 3 anos. E lá em Gálatas você vai ver que Paulo ele começou a pegar os manuscritos e falar assim, puxa, eu fui tão zeloso, da minha época, da minha mocidade, eu fui mais excelente 2 alunos. Então ninguém mais judeu do que eu, ninguém mais fariseu do que eu. E eu errei. Agora eu errei por quê? O apóstolo Paulo pega lá do livro do Gênesis e vem estudando livro após livro, até ele compreender quem era Cristo de fato, para que ele pudesse falar não só a judeus, mas entender dentro de uma linha histórica, profética, que a mensagem que foi concedida ao povo judeu, ela tinha um objetivo de alcançar outras nações. E que quando eles tomaram a iniciativa de rejeitar, então Paulo entendeu quando Deus disse, eu te chamei para ser um vaso escolhido, separado para pregar a outros povos. Aí ele entendeu qual que era a missão que Deus estava confiando a ele. Quando eu olho para Daniel, eu tenho que pensar um pouquinho antes. 2 profetas que eram contemporâneos a Daniel nos seus dias, Jeremias e Ezequiel. Um profetizava pelo reino do sul e outro profetizava pelo reino do norte. E o mais interessante é que Daniel ouviu durante 25 anos, longos 25 anos, Jeremias profetizar acerca daquilo que iria acontecer. Então pensa Daniel, um moço tenro da idade de 12, 13 anos, indo no centro da cidade, de repente ele encontra um profeta vestido de acordo com o que Deus havia mandado ele se vestir e falando acerca da necessidade de retornar ao caminho de Deus. Então quando Daniel começa a estudar a Bíblia, os livros, ele fala assim, eu sei por que nós estamos aqui. Ele relembra daquilo que havia acontecido. Aí ele entende a centralidade da Bíblia, porque ele fala assim, fomos nós, ó Deus, que nos descaminhamos de ti. Quando eu olho para Deuteronômio no capítulo 11, 12, 13, eu vou ver um cidadão chamado Moisés. Antes de ele subir ao monte, para morrer no monte, Deus disse para ele o seguinte, você vai levantar o Josué, mas você vai dar algumas orientações. No capítulo 11, 12 e 13, ele faz o povo lembrar o quão longe o povo andou da presença de Deus e quais foram as consequências para aqueles homens que não tomaram a palavra de Deus como fiel e digna e verdadeira de aceitação quando era para entrar e possuir a terra. E Deus disse, vocês por terem sido rebeldes, vocês vão ficar aqui, não vai entrar ninguém, a não ser Josué e Caleb e os abaixo de 20 anos de idade. Os abaixo de 20 anos de idade, aqueles que ficarem, esses vão entrar. E quando eles estão para entrar, Deus fala assim para Moisés, Moisés, lembra o povo, que eles estão para entrar na terra prometida. Mas não é para eles se esquecerem daquilo que eu fiz. E é para eles colocarem os caminhos deles, assim, em cima do trilho, que é a minha palavra. Então Daniel sabia onde é que o povo havia ido. Esse paralelo é interessante porque tem outras comparações que a gente também pode fazer de Moisés com Daniel. Por exemplo, assim, aqui mostra a tristeza que ele tinha de ver a situação do povo, Daniel, tanto Moisés quanto Daniel. Daniel falou assim, não, tá feia a coisa. Mas ele confessou os pecados assim como Moisés fez na época, falou, não, por favor, né, a gente precisa salvar esse povo. E aí ele também tinha consciência de que o tempo de exílio deles, o tempo que eles estavam na Babilônia, né, porque a terra natal deles era Jerusalém, então eles foram levados cativos para a Babilônia, e ele sabia, porque ele estava estudando Jeremias, que quando ele era jovenzinho, Jeremias já era um velhinho, mas era um profeta da época, e ele estava estudando desde então que a profecia já estava acabando, ou seja, já estava chegando a hora deles voltarem para Jerusalém, no caso o povo de Daniel. E Moisés também sabia que ele estava chegando ao momento de chegar em Canaã. E é bem nesse processo aí que Daniel então faz a sua oração
tão bonita, intercedendo, né, pelo seu povo, ali para que Deus então perdoasse. Que ponto dessa oração te chama a atenção? Me chama muito a atenção, principalmente isso que você já acabou de colocar. Quando ele percebe, nós estamos vivendo nos momentos finais da profecia. O povo vai retornar. Mas só que o povo é um povo que ainda carrega muito pecado, é um povo que ainda transgrediu os mandamentos de Deus. Então ele sentiu essa necessidade de ser uma espécie de intercessor do povo. Dizer, Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós estamos aqui em cativeiro por conta dos nossos erros e da transgressão da tua lei. Porém, nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. E no momento que Daniel entendeu que eles estavam ali no cativeiro por causa dos próprios erros que eles cometeram, ele entendeu também que eles só poderiam sair pela misericórdia de Deus. Ele não tentou se justificar em nenhum momento. Ele não tentou justificar o erro do povo em nenhum momento. Ele se clamou pela misericórdia de Deus. Então nós temos alguns pontos interessantes. Ele reconheceu que era pecador, assim como o povo. Ele não se colocou num patamar de santidade. Ele falou, Senhor, nós, o povo, pecamos e transgredimos a tua lei. Nós precisamos da tua misericórdia, porque esse é o teu povo. Nós somos a menina dos teus olhos. Nós somos o povo da profecia que eu estou estudando. E é chegado o momento desse povo retornar à sua cidade natal. Então ele clama a misericórdia de Deus, ele exalta o nome de Deus como aquele que pode mudar toda a história. E assim, não que ele comove o coração de Deus, ele comove o nosso, né? Mas então Deus se agrada dessa oração de Daniel por saber que Daniel reconheceu que o povo era errante, mas reconheceu que esse povo errante necessita de perdão. Interessante. Rômulo, você vê a importância da gente reconhecer o nosso erro? Deus só abençoa dessa forma? Eles então receberam a bênção de voltar então à sua terra natal, mas é muito forte realmente o pedido de perdão dele, assim permeia toda a oração e o reconhecimento que ele teve e que ele tinha de que eles eram culpados de estarem ali naquela situação. Qual é a importância de nós confessarmos os nossos pecados e percebermos nossos erros? No livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, Jesus ele gostava muito de trabalhar com parábolas. E ele chega para um grupo de pessoas que ele está assistindo e sabia que havia muitos homens, né, religiosos extremados ali no meio deles. E de repente Jesus diz assim, olha, 2 homens subiram, né, ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Nossa, quando Jesus usou o termo publicano, o povo já cresceu o cabelo e ficou com os olhos arregalados e falou assim, miserável esse homem, esse aí não vale nada. E quando ele chega no templo, o fariseu vai entrando e dizendo, Senhor, batendo no peito arrogantemente, eu não sou como esse publicano, porque eu dou esmola, jejuo 3 vezes na semana, leio a Bíblia, o Alcorão 5 vezes no dia, sou zeloso e tal, enchendo, batendo no peito. O outro estava lá de fundo. Nem a cabeça ele levantava e apenas dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei quem eu sou e o quão longe eu estou de ti. A Bíblia vai falar no livro de Isaías que são os nossos pecados que promovem uma separação entre nós e o nosso Deus. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir. Mas é o nosso pecado, aquilo que trazemos nas nossas ações, conscientes e inconscientes, que causa um distanciamento entre nós e o nosso Deus. Só que ele diz assim, filho, o seu pecado é grande? Realmente, por menor que ele seja, tecnicamente na prática, é pecado. E todo pecado causa uma ruptura entre nós. Eu sou um Deus zeloso, um Deus santo. Nós estamos em estado de pecado. Agora, quando você clama a mim, reconhecendo que os seus atos e os seus méritos não lhe dão condição de salvação, aí a gente vai para Efésios, no capítulo 2, onde ele vai dizer assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus. E o que compete a nós tão somente? Como Daniel fez. Senhor, por mais que eu deseje. O apóstolo Paulo esmurrava o corpo dele e dizia assim, miserável homem que eu sou. Por mais que eu deseje fazer o bem, eu não consigo. O mal que eu aborreço vai sempre diante de mim. Então ele dizia, enquanto eu habitar neste corpo, eu estou preso a esta condição. Mas Deus tem misericórdia de mim. Deus olhou para Paulo e disse aqui, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós olhamos para a ação de Cristo,
e suplicamos que os méritos dele, as obras dele, venham se sobrepor às nossas e nos vestimos desta justiça que ele promove em nós, aí nós nos colocamos numa condição de relacionamento tal qual Adão viveu com Cristo antes do pecado no Éden. Rômulo, como é isso? Porque quando eu me visto da vestidura de Cristo, eu posso entrar, diz Romanos, dentro da presença de Deus com ousadia. Eu posso dizer, eu sou seu filho, fui tornado seu filho, tu me comprou com o teu sangue. Então eu posso me apresentar e me assentar diante de ti e expor as minhas causas, expor os meus dilemas, expor as minhas situações, arrazoar com o Senhor. Essa palavra arrazoar é aquilo que você falou, Erlo. Deus, me ajuda a entender. Imagine, um homem como Daniel, com um espírito de sabedoria e excelência, não entendeu uma visão, ficou tomado de um sentimento pavoroso no seu coração, e os dias foram passando e a resposta não vinha, até que ele se coloca de joelho e diz assim, Deus, alguma coisa está em mim não correta o suficiente para não ter entendido. Eu preciso entender. E a pergunta que fica é, será que nós trazemos em nós o mesmo espírito que moveu Daniel? Exatamente. É curioso, Gi, que eu tenho um amigo que é médico e ele falou assim, olha, uma coisa que me irrita muito é quando um paciente chega no meu consultório e fala assim, eu estou com isso, aquilo, e eu preciso disso, daquilo. Aí ele fala assim, qual a minha função aqui? Escrever a receita. O que eu estou fazendo aqui se você já se deu o diagnóstico e você já até prescreveu sua cura? Então eu imagino Deus nessa situação, nós somos os doentes e Deus tem a cura, mas quando você chega na presença de Deus, você sugerindo a Deus o que ele precisa fazer na sua vida, eu creio que isso também deve aborrecer Deus. Foi muito diferente do que Daniel fez. Daniel, ele não foi o paciente que se reconheceu ali como o sábio e sugeriu algo para Deus. Ele falou assim, eu sou pecador. Nós, teu povo, somos pecadores. E nós precisamos da tua misericórdia. Aquele paciente que chega e confia no médico que está na frente dele e que sabe que o diagnóstico que ele vai ter e até mesmo os remédios que o médico vai sugerir é o melhor para ele. Então, Daniel sabia disso. Muito bem. São realmente coisas muito lindas sobre a oração de Daniel, mas a gente chega num ponto aqui no capítulo 9 que ele recebe uma revelação, que é importante a gente também mencionar. A revelação que eu acho que sanou um pouco da angústia que ele teve nos últimos 10 anos em relação à profecia que ele havia recebido anteriormente, e que é em relação à profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Qual foi a revelação que ele recebeu que tem a ver com essa profecia? Qual dos dois quer falar? Pode falar, pode. Então, tcharam, vamos falar então a revelação que Daniel tanto sofreu querendo saber. Então, Deus revelou para ele através do anjo que essas 2.300 tardes e manhãs, na verdade, simbolizavam um período profético de algo que ia acontecer muito importante, que era justamente o santuário seria purificado. Uhum. Só que, paralelo a isso, ele também recebeu um outro número, as 70 semanas. E Daniel não entendeu. Será que 70 semanas é uma profecia distinta das 2.300 tardes e manhãs? Depois ele percebeu que não. Porque uma palavra, um verbo, na verdade, fez todo o significado nos estudos de Daniel. Você percebe que Daniel estava tendo a revelação de Deus, mas ele não deixou de estudar. Então, o estudo e a revelação andam de mãos dadas. Então, Daniel entendeu que, na verdade, essas 70 semanas foram tiradas das 2.300 tardes e manhãs. Elas faziam parte, exatamente, a parte inicial, digamos assim, das 2.300 tardes e manhãs. E as coisas começaram a ficar cada vez mais claras para Daniel, que o centro dessa profecia era Cristo e o seu ministério em salvação da humanidade. Outra revelação que é feita é o início, então, dessa contagem desses 2.300 anos. Você pode falar sobre isso, Rômulo? Vamos pensar assim, quando nós falamos de datação, eu tenho que parar e começar a entender dois decretos que vêm antes, mas eles não são dois decretos absolutos, eles são duas concessões de saída do povo. Aí vem a terceira, que é Artaxerxes, e fala assim, agora sim, eu dou para vocês. E como é que a gente entende que é um decreto efetivo? Porque ele dá autorização para reconstruir os muros e restaurar o templo. Então um decreto só era válido de libertação do povo quando aquele povo que subjugou concedia ao outro povo
o direito de restaurar muros e restituir o templo. Porque o templo fazia parte da identidade religiosa do povo, da identidade cultural, e as muralhas representavam guarnição e proteção e distinção das demais. Então as regras que passavam a se valer dos muros para dentro eram regras autônomas, que pertenciam somente àquele povo, não estava destinada aos outros. E quem entrasse dos muros para dentro tinha que se sujeitar a essas regras. Então quando vem o decreto para que eles possam sair agora, voltar à sua terra, restaurar, e falar assim, uau! A preocupação de Daniel era, será que eu vou vivenciar isso? E eram poucos dias para... O que me chama a atenção foi que vamos dizer assim, poucos dias antes disso acontecer, que Deus trouxe a clareza absoluta a Daniel. Nós estamos indo para o desfecho dessa humanidade. E quando eu olho para as profecias, eu me pergunto, Deus, das profecias, o que falta se cumprir? Aí eu vou observar que se chama um reavivamento, que é o que falta acontecer, mas aí nós temos a serva do Senhor que vai trazer alguns critérios para que esse reavivamento aconteça e uma reforma. As duas coisas, elas têm que acontecer em conjunto. A reforma é uma maneira como eu trabalho a questões doutrinárias, as questões vamos dizer assim, de conhecimento. A reforma ela vai trabalhar nesse sentido. O reavivamento, ele vai reacender algo espiritual, é trazer a vida novamente. E quando a gente fala em trazer a vida, eu me lembro da oração de Abacuque. Porque Abacuque, ele olhou para a situação do povo e disse assim, Senhor, aviva a sua obra e no final dos anos a edifica, a estoure, a evidencie de maneira plena para que possam te ver. Aí a pergunta é, para Daniel, o que era importante naquele momento? Para Daniel era importante entender que já havia começado essas 70 semanas e que as 2.300 tardes e manhãs iria culminar numa data em específico. Mas imagine como é que seria para Deus abrir a mente desse profeta e explicar que ao longo da história, um povo dentre um povo seria separado com características peculiares. E que quando chegasse nessa bendita data, algo iria acontecer de extraordinário. Aí nós temos o início do movimento adventista e de repente nós chegamos na data de 22 de outubro de 1844. E o que acontece nessa data? Quem havia apregoado dizia que Jesus estava para vir. E vem o grande desapontamento, que é o livro que é comido e traz tristeza, amargura para o povo. Mas de repente aquele grupo de pessoas, o que eles fazem? Eles se colocam de joelhos na presença de Deus, como Daniel, e dizem, Senhor, a tua palavra ela é fiel, ela é digna e verdadeira. Senhor, ela é inspirada. A tua palavra é o verbo vivo em ação. Então nos explica, nos ensina onde houve o erro, para que possamos compreender. E quando esse desfecho acontece, eles entendem que não é o santuário terrestre. Porque imagina como era para a cabeça de Daniel se Deus falasse assim, Daniel, não é o santuário terrestre, é o santuário celestial, porque vai começar por lá todo o processo de purificação, porque o mal se iniciou no céu. E nós não conseguimos conceber, vamos colocar assim, as demais religiões não conseguem conceber a ideia de um santuário ou de um céu contaminado. Mas se nós pararmos para poder observar, foi lá que se iniciou tudo. Então, de onde que deveria de partir a eliminação do mal? Do céu. E quando Jesus adentra no lugar santíssimo, vestido como sumo sacerdote, acontece uma coisa que eu só fui entender há pouco tempo. Para mim, um dos textos mais difíceis de compreender era o texto de 2 Pedro, no capítulo 3, quando diz assim, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu tenho 2 verbos empregados. Eu tenho kairos, que está ali, e eu fico assim, Deus, deixa eu só entender, é o tempo do homem ou é o tempo do Senhor? Aí eu fui entender um detalhe, que em 1844, de acordo com Levítico 16, quando chegava no Yom Kippur, o dia do grande sábado do Senhor, o ato de solenidade era atos onde as pessoas não deveriam de fazer qualquer coisa. Elas tinham que se colocar, Levítico 16, verso 16, em contrição diante do Senhor. Elas tinham que se humilhar na presença do Senhor, enquanto o sumo sacerdote estava dentro do Santíssimo, fazendo intercessão por todo o povo. E é o que Jesus está fazendo hoje por nós, o Santíssimo. E a pergunta é, se um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, em
Que dia estamos vivendo? É o nosso tempo, Cronos, ou é o Kairos de Deus? Estamos sempre no tempo de Deus. Né? Se é o tempo de Deus, então todos nós devemos de ter as nossas práticas da mesma maneira como foi orientado naquele grande dia da expiação, porque de 1844 até agora, o relógio de Deus está parado com o Senhor dentro do Santíssimo. Deus tem considerado isso um grande sábado. Aí ele diz assim, filho, descanse das tuas obras. Gálatas vai falar quais são essas obras. Quando nós olhamos para o livro de Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer que quais as obras Deus aborrece. A mentira, a lascívia, entre tantas outras. Aí ele vai dizer assim, mais para frente, mas o fruto do Espírito, contra esse, não há. E são tantas revelações importantes que o Daniel recebeu. Só nessa profecia, né, você já mencionou aí tantas coisas que, historicamente, profeticamente, biblicamente, são tão profundas. E eu fico pensando, o homem que recebeu todas essas revelações, foi ele que fez essa oração que nós comentamos no início. Então, não era qualquer homem, não foi para qualquer profeta, até, não comparando os profetas, mas assim, Deus realmente passou todas as informações para um homem que era inteiramente consagrado a ele e que foi ele que fez as orações que nós comentamos aqui com aquelas características. Então, eu queria, para concluir, que vocês comentassem para a gente como vocês veem a vida de oração de Daniel, sendo ele o homem que recebeu essa revelação praticamente do futuro da história da humanidade toda, né, de quando ele estava vivo até os nossos tempos, ele conseguiu receber uma revelação desse tamanho, né, a maior profecia da Bíblia em termos de tempo, né, de período de tempo, e ao mesmo tempo é no mesmo capítulo que fala da sua oração. Então, como você viu? O homem que recebeu isso é o homem que fez aquela oração com aquelas características. A reflexão que você fez. Então, uma coisa que eu acho que fica claro para mim quando eu leio essa história de Daniel, que me emociona muito, é que quando Daniel entende que toda aquela visão, toda aquela profecia que ele recebeu estava dentro do tempo e do espaço de Deus, eu acho que isso trouxe segurança para ele, trouxe segurança para mim também. Daniel sabia, fazendo uma breve recapitulação, que a visão começaria no ano de 457, no início do decreto de Artaxerxes, e calculando as 2.300 tardes e manhãs, terminaria no que o Rômulo falou, em 1844. Então daí você fica pensando, Daniel soube que essa visão seria do futuro. Aconteça o que acontecer, pode ter surgido o rei que fosse, o governador que fosse, tentando colocar o seu poder acima da humanidade. O que Deus falou iria acontecer e hoje nós aqui sentados sabemos que aconteceu. Daniel então ficou naquela segurança, não importa o que o homem pensa, não importa o que o homem faça, o que Deus prometeu vai se cumprir no tempo e no espaço que Deus determinou. Então hoje, lendo essa profecia, eu posso dizer que aquele Daniel sentiu segurança. E a história da redenção, ela vai se cumprir. Não importa o que aconteça na humanidade, não importa o surto de vírus que aconteça na humanidade, não importa o homem que chegue ao poder no seu país, o tempo de Deus vai acontecer. Isso nos dá segurança. E a sua aplicação espiritual, em poucas palavras? A minha aplicação espiritual, João 17, Jesus faz oração para os seus discípulos, porque ele tinha uma preocupação muito grande quando, na sua ausência, os seus discípulos iriam agir. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a oração do justo pode muito por seus efeitos. Qual é a nossa função? A nossa função é nos relacionarmos com Deus. A minha pergunta para você é, o Deus que você serve está onde? Em muitos momentos você dimensiona Deus a uma distância muito longa de ti. O mais ideal é você pensar que quando passares pelas águas, Ele passará contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não te arderá. Quando passares pelo rio, não te submergirá. Sabe por quê? Porque o Senhor está com você naquele momento, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Moisés queria ver e falar com Deus, ele entrava na tenda do encontro. E lá dentro da tenda havia as tábuas dos 10 mandamentos, onde Deus se revelava. Onde Deus se revela para nós hoje? Na sua palavra. Que nós possamos ousar a ter um Deus mais próximo, mais íntimo de nós, porque foi essa oração que Jesus fez. Muito bem. Quantas coisas bonitas nós
pudemos aprender através desse estudo aqui da lição 10. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar a sua pergunta, seu comentário no nosso Facebook, que é facebook.com/conexão, numeral 7 Curitiba, conexão 7 Curitiba. E nós desejamos que, não importa o momento que você esteja passando na sua vida, se é da espera, se é da angústia ou se é da revelação, mas que você continue firme no Senhor nesse sábado, no decorrer da sua vida. E nós pedimos agora que o Erno possa fazer uma oração para concluirmos o estudo, por favor. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos porque na história de Daniel, das profecias e das visões, nós aprendemos que o Senhor tem um plano para a vida de todos nós. Que o Senhor tem um plano já de salvação, de resgate para nós que vivemos nesse mundo tão triste e caótico. Obrigado, porque não importa o que aconteça na história da humanidade, de acordo com a visão humana, o tempo e o espaço de Deus, eles são concretos e eles vão acontecer. E eu lembro que nessa profecia de Daniel, Cristo nasceu e Cristo traçou um plano para o nosso resgate. E essa profecia se cumprirá com a volta de Cristo Jesus. Sabe, hoje nós vivemos um tempo semelhante ao de Daniel, onde nós sabemos que a profecia que falta se cumprir à tua volta. Então nos ajude a ter a perseverança de Daniel ao estudar a tua palavra. Nos ajude a reconhecer os nossos pecados como Daniel reconheceu também. Nos ajude a esperar confiança que o teu tempo e o teu espaço irão acontecer no momento que o Senhor determinou. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que você tenha um sábado abençoado e está convidado a continuar os últimos estudos de Daniel conosco na próxima lição. Tchauzinho.